Olá, estudantes, tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vamos ver hoje o aprofundamento, Sociologia e Modernidade. Interessante, para dar uma contemplada geral no que vocês viram até o momento. Legal? Comigo aqui. O grande objetivo dessa aula é relacionar a modernidade e suas consequências com o surgimento da Sociologia. Beleza? Vamos lá? Grande questão, o que é ser moderno? O que você pensa quando se fala em modernidade? Como a sociologia foi influenciada pela modernidade? Lembrando, senhores, que a sociologia é uma ciência extremamente recente. É uma ciência que ela vem aí se consolidando a partir de meados do século XIX. E ainda ela se estrutura melhor pelo século XX. Correto? Diferente, por exemplo, de outras linhas de pensamento, como a própria filosofia, que vem ali de 5 décadas antes de Cristo, falando de conhecimento clássico. Então é uma sociologia muito recente. Então a própria sociologia, ela é moderna. Então quando a gente pensa em modernidade, muitas vezes, eu acredito que o que vem à cabeça de vocês, e o que vem à minha também, antes de qualquer tipo de pensamento sociológico, é a própria ideia de tecnologia. É a própria ideia de industrialização, que é o processo que a gente vê isso explicitamente no nosso cotidiano. Legal, né? Segundo o sociólogo Ottavio Ianni, a relação entre a sociologia e o mundo moderno foi formada com o desenvolvimento do capitalismo. Então, pessoal, a sociologia, a ciência social, essa ciência sociológica, ela se confunde com a própria ascensão do capitalismo. Porque o capitalismo ele vai ocorrer após a Revolução Burguesa, francesa, e ela vai se consolidar com a Revolução Industrial. Então, a sociologia é uma ciência que vai surgir e vai se aprofundar, assim como surge o capitalismo e assim como ele se aprofunda. Hoje, a base do mundo, praticamente a base econômica e política do mundo, macro, digamos, é o capitalismo. Correto? As principais teorias clássicas nascem com os desafios com os quais se defronta a sociedade a partir de meados do século XIX. Então, a partir de meados do século XIX, a gente tem a consolidação da Revolução Industrial. A consolidação do trabalho fabril, a consolidação da massificação desse trabalho industrial. O aumento exagerado do desemprego, principalmente também as consolidações e aumentos de capitais de uma pequena burguesia, que é detentora dos meios de produção, que é detentora também do capital intelectual. E do outro lado, o proletariado, que é detido, que fica margeado e fica dependente dessa burguesia. Tá certo? Mudanças da modernidade. Novas forças sociais e configurações de vida em uma sociedade urbano-industrial, burguesa e capitalista. Não temos mais aquela sociedade rural, tipicamente rural. A gente não quer a sociedade urbana do dia para a noite, mas a sociedade urbana ela cresce rapidamente, comparado ao tempo que a sociedade rural ela predominou. Temos uma sociedade voltada a um aspecto burguês, e o capitalismo, propriamente dito, um sistema, entre aspas, muito entre aspas, meritocrático, e o que vem de uma meritocracia, quer dizer, você tem chance de crescimento dentro dele. Entretanto, dentro do capitalismo ocorrem as questões das diferenciações, as questões das classes sociais, ao qual para frente veremos com Marx, por exemplo, o que ele define por essas classes e como elas se configuram. Temos os novos personagens que criam novos perfis sociais. Grupos, temos vários tipos de grupos sociais, classes sociais, movimentos sociais, partidos políticos protagonizam revoluções e contra-revoluções. Temos uma ideia partidária também contraditória ao capitalismo. Temos o crescimento, temos a partir ali do início do século XX,
né, a consolidação, por exemplo, da União Soviética dentro de um partido, dentro do Partido Socialista, temos os partidos comunistas, temos a potência da China também se acendendo. Então temos as contradições do capitalismo que politicamente também, ao longo do tempo, vão crescendo, né, e configuram-se basicamente no século XX. Né. Já hoje, no século XXI, o capitalismo ele toma as rédeas novamente, né, e se estrutura assim, com pouca resistência, digamos assim. Vamos ao nosso quiz. Sobre o contexto do surgimento da sociologia, assinale a alternativa correta. A sociologia nasceu no contexto pós-revoluções burguesas, marcados por transformações no mundo do trabalho e na relação entre classes. Poxa vida, essa aí chega até a dar uma emoção na gente, né? Porque praticamente resume, né, a ópera, digamos assim. Letra B. A sociologia surge após o final do feudalismo, paralelamente à Revolução Científica, realizada pelo Renascimento. Um pouquinho confuso aí, né? Molezinha, tempinho para vocês. Pensaram nessa? Questão bem legal e também bem de boa, né? Então, qual que é a resposta? A resposta é letra A, é a grande síntese, né, de surgimento da sociologia, de como ela nasce. Letra A está perfeitinha, redondinha, pessoal. Joia, belezinha? Vamos lá? Então temos, né, a construção e a consolidação, digamos assim, de duas grandes classes, que a sociologia vai discutir demais ao longo dos anos. A burguesia, os detentores dos meios de produção, tá? E detentores também do conhecimento, e do outro lado, o proletariado, detidos por esse meio de produção e também, né, com dificuldades de acesso a esse conhecimento e a se contrapor, né, ideologicamente, né, sem a formação de classes, né, de trabalhadores, por exemplo, ou de construção política de pensamento, que é o proletariado, certo? Então, quais são as grandes novas ideias? Após a Revolução Francesa, a estrutura do governo absolutista passou a ser questionada e, pouco a pouco, foi perdendo força em toda a Europa. Movimentos de independência e os questionamentos dos poderes dos reis e da igreja espalharam-se em todo o mundo. Então, pessoal, uma outra grande ideia, além da ideia, né, da formação de um chamado direito humano, de uma formação de uma nova possibilidade de construção social, institucional desse cidadão pós-revolução,
também temos a grande questão que é a estruturação política do Estado após a Revolução, após as revoluções, né? Até então era muito dominado pela Europa o pensamento de um Estado absolutista, aonde você tinha na figura do rei, do monarca, todo o poder centrado na figura desse rei. Quer dizer, centrando-se a figura numa pessoa só, essa pessoa muitas vezes era orientada politicamente de acordo com seus preceitos, certo? Isso traz um poder ditatorial, despótico, um poder, né, extremamente veemente e nem sempre racional. Então, o poder burguês, politicamente falando, vai coincidir na sequência com um poder chamado de Estado liberal, um Estado mais voltado aí a, entre aspas, uma participação popular e, consequentemente, né, a divisão desses poderes numa estrutura de poderes legislativo, executivo e judiciário, propostos por Barão de Montesquieu, na qual dilui esse poder na figura de um monarca, né, e ele vai trazer uma estrutura mais racional de operacionalização do Estado. Correto? Vamos fazer essa atividade aqui da Unicentro, adaptada da Unicentro? Vamos lá? Uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu na Europa a partir do fim da Idade Média. O quadro A Liberdade Guiando o Povo, de 1830, de Delacroix, alude a um dos mais importantes acontecimentos decorrentes desse período na história europeia, a Revolução Francesa. Quadrinho famoso esse, bem típico, pessoal. Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da sociologia, é correto afirmar. Letra A. O desenvolvimento da indústria se opunha à formação do processo de instalação da sociedade moderna? Confuso isso aí, hein? B. A credibilidade da vida social nas cidades passa a ser buscada na adoração religiosa? Ué, a gente não tinha aí o desenvolvimento da ciência e a quebra desse poder do divino em relação ao conhecimento do mundo? Letra C. O desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental, decorrentes das transformações desse período histórico, propiciaram o interesse pelo entendimento da vida social? Beleza? Tempinho para vocês.
então, alternativa, claramente, até por questão de você ainda fazendo deliminação, se você tivesse dúvidas, a única com sentido ali era a letra C. Tá certo? Vamos dar sequência aí, pessoal. Cenário pós-Revolução Industrial. As transformações desencadeadas pela Revolução Industrial inglesa foram muito mais sociais que técnicas, tendo em vista que é nessa fase que se aprofundaram as diferenças entre ricos e pobres. Hobsbawm. Pessoal, é claro que a questão tecnológica ela vai ocorrer tempo a tempo. Entretanto, não é algo tão visível em termos macros mundiais. Tanto que a Revolução Industrial ela é inglesa, prioritariamente inglesa, e ela se desenvolve nos entornos, né, da Europa. E até a ascensão mesmo de uma acessibilidade à industrialização é um período um pouco mais pontual, com mais contínuo. Agora, em relação às diferenças de classes e a consolidação de pequenas e grandes burguesias, e do que a gente vai chamar de sociologia, chamar de proletariado, isso é bem mais viral, digamos assim, muito mais explosivo. Então, essa é o grande cenário pós-revolução. A primeira grande questão é que, acima de qualquer pensamento sobre tecnologia ou sobre a industrialização, nós temos um cenário, né, de uma diferenciação bastante significativa de classes sociais. Beleza? No decorrer do século XIX, o desemprego e a miséria ocorriam em grande escala, juntamente com o aumento da população urbana e a insalubridade das moradias. As principais consequências sociais foram o crescimento da desigualdade e a intensificação do conflito entre classes. Pessoal, a Europa do século XIX se configura por uma Europa bastante decadente, né, em termos sociais. Porque se de um lado você tem a consolidação de uma pequena burguesia, de outro lado você tem um aspecto muito grande da miséria. E essa miséria altamente explícita, né, de um período bastante complicado, né, na história da humanidade. E a criação e o confronto entre as classes, entre chamando as duas grandes classes, ela começa a repercutir dentro das próprias questões do trabalho, das questões políticas, né, do rompimento com essa ideia do capital, do liberalismo tão ascendente, dessa ideia de participação social, teoricamente falando, né, para um lado de uma oposição, de uma revolução, de uma quebra com os paradigmas do Estado, de uma, digamos, de uma política voltada mais ao centro, digamos, pensando no proletariado, pensando, né, numa política mais voltada ao bem-estar social. E você também tinha, né, os movimentos, né, sociais que estavam se configurando também. Não só a questão do movimento do trabalhador, dos trabalhadores, de certa maneira, mas também de movimentos políticos ligados a esses trabalhadores, de movimentos ligados à questão de gênero também, né, porque começava também, dentro do feminismo, por exemplo, né, uma construção grande aí em luta de direitos, né, até porque a Revolução Industrial ela trouxe, né, ela eclodiu também a figura da então, né, entre aspas, né, sumida mulher no cenário do trabalho e das configurações políticas, para ela começar a adentrar esse trabalho, fazer parte daquele grupo de proletariados que recebiam um ínfimo, né, e eram subjugados, a mulher ainda mais, né, então também começam a entrar esses outros aspectos e os conflitos começam a acontecer, principalmente nos cunhos ideológicos e de construção e agrupamentos político-partidários, né, e de movimentos sociais, certo? Vamos a um segundo quiz aí. Sobre o impacto social da industrialização nas relações entre campo e cidade na Inglaterra, aponte a afirmativa incorreta. Hein, aluno? Presta atenção aí, hein? É na incorreta. Não vai ficar
comendo mosca aí, bobeando, tomando seu achocolatado, bolachinha ali, passa despercebido na questão e marca a alternativa correta. Enunciado importante, pessoal. Se liguem aí. O aumento da população urbana provocou uma crise de moradia com o encarecimento dos aluguéis e a ocupação de lugares insalubres, o que tornou ainda mais precárias as condições de vida da classe operária? Letra B. Os operários controlavam a qualidade do produto final, que iria para o mercado consumidor? Rapidinho para vocês, pessoal, pensem aí. A incorreta é a letra B. Os operários controlavam a qualidade do produto final que ia para o mercado consumidor. Eles não controlavam nada, pessoal. Quem controlava era a burguesia. Vamos lá? Para encerrar hoje, pessoal, quero que vocês reflitam e pensem, que aprofundamos os conhecimentos sobre a modernidade e suas consequências, relacionando-se com o contexto com o surgimento da sociologia. Nunca esqueçam, surgimento da sociologia, duas grandes revoluções, francesa e industrial. Beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem bem aí, até uma próxima. Fiquem bem, um abração.